é uma situação contraditória. Enquanto a sociedade exalta a docência como uma atividade nobre e importante, os professores vivem uma realidade muito diferente. O que me motiva a continuar é uma pergunta difícil. O professor não ganha muito bem, então tem muita gente que já olha e já parte no pressuposto de que, seguir essa carreira não é algo muito bem remunerado e prefere optar por outra coisa. A sociedade diz, essa figura é importante. Sem ela, nós não teremos engenheiros, nem médicos, etc. Mas esse discurso ele vai ficando vazio na medida em que esse reconhecimento ele não se torna concreto. Salários pouco atrativos encabeçam as críticas dos profissionais da área. Mas há outros problemas. Nós temos questões ligadas à infraestrutura das escolas, nós temos questões ligadas à quantidade de alunos em sala de aula, a quantidade de aulas que cada professor vai lecionar, né? A existência de materiais para ele trabalhar, de ferramentas que ele possa desenvolver. E diante de um cenário tão desestimulante, eu acho que a violência em relação ao professor acontece de diversas formas e muitas delas são veladas, né? A violência que eu cito também em relação à própria sociedade, que muitas vezes não respeita o profissional da educação, né? Isso faz com que muitos, talvez bons professores, acabem desistindo da profissão em função de tudo isso. Uma hora a conta vai chegar. Já imaginou um país sem professores? Pesquisadores afirmam que esse é um cenário que pode afligir o Brasil nas próximas décadas. Uma projeção divulgada em 2022 indicou que o país pode ter um déficit de 235 mil docentes em 2040. No mesmo ano, um estudo do INEP afirmou que não é exagero dizer que a gente já está vivendo esse apagão. Um risco tremendo para o país e que ligou um alerta. Essa profissão que já foi nobre, ela está sendo destruída porque nós descobrimos que ninguém quer ser mais professor. Porque ganha muito pouco, tem muito trabalho e as pessoas não querem. Apenas 3% dos estudantes de 15 anos, isso foi um dado do PISA, querem ser professores. 49,2%, metade, desistem do curso quando entram na universidade de licenciatura. E nas áreas de exatas, por exemplo, como física, matemática e química, a evasão chega a 62% a 70%, como no caso de física. Tentando enfrentar alguns desses gargalos, o governo federal lançou nesta terça-feira um programa focado em aumentar a atratividade da carreira. Nós vamos oferecer para os alunos que tiveram nota acima de 650 pontos no Enem agora, esse Enem foi realizado em 2024, se eles ingressarem nos cursos de licenciaturas pelas universidades, ele vai receber, desde o primeiro dia que ele entrar na universidade, até o último dia, uma bolsa de R$ 1.050, regiões que faltam professores naquela área específica, aquele professor que já está na rede vai poder ir para outro município, ir para outra região, e nós vamos pagar uma bolsa de R$ 2.100, além do salário do professor, durante 2 anos, para que ele possa auxiliar naquela demanda, naquela região, naquele município. Da redação do G1, eu sou Júlia Doilib e o assunto hoje é o risco de um apagão de professores no Brasil. Quais são os principais motivos que afastam profissionais das salas de aula e como enfrentar esse desafio? Neste episódio, eu converso com Olavo Nogueira Filho, diretor executivo do Todos pela Educação. Quarta-feira, 15 de janeiro. Olavo, qual é o perfil dos profissionais da educação básica no Brasil hoje e quem é atraído para essa área e por que razão? Olha, hoje no Brasil, mas não só hoje, acho que ao longo das últimas décadas se consolidou um perfil fortemente composto por mulheres, né? Algo próximo de 80% da força docente no Brasil ela é feminina. De modo geral, quando a gente olha para o desempenho dos mais recentes, né? Professores que estão entrando em sala de aula, a gente observa de modo geral, e aí faço a ressalva aqui, generalizando, mas, claro, há exceções, né? São estudantes com desempenho no Enem próximo à média, um pouco acima da média, dependendo da disciplina, mas, no geral, quando a gente olha para a pedagogia, abaixo da média no Enem, fortemente, hoje, formados via ensino à distância. E tem um número que está chamando a atenção do Ministério da Educação, que cerca de 67% dos novos professores estão se formando na modalidade EAD, que é o ensino à distância. Do ponto de vista mais geral, a gente tem, acho que,
um desafio grande na carreira docente no Brasil, talvez um dos principais, se não o principal desafio, para a gente conseguir, de fato, enfrentar a agenda da qualidade na educação. Isso não significa colocar o peso do desafio, né, da agenda educacional nos professores, mas significa sinalizar de que nós precisamos enxergar os professores como a solução para os desafios educacionais, e não como parte do problema, né? Acho que essa é uma premissa que parece, por vezes, óbvia, mas é uma premissa importante, porque ela nos leva ao entendimento de que é preciso investir no professor. E falar de investimento em professor passa por, claro, salário e remuneração, mas passa por uma série de outras variáveis que vão desde a formação inicial, a formação continuada, o desenho das carreiras, as condições de trabalho, enfim, há uma visão sistêmica aí que precisa ser avançada. A boa notícia é que essa política que foi lançada hoje avança nesse sentido. Queria então pegar desse ponto a que você se referiu, que é a questão da remuneração, o salário, né? Os professores acabam apontando o salário como um dos motivos para perder interesse pela carreira. Por que o piso salarial nacional, que hoje está em R$ 4.580, não conseguiu resolver esse problema e por que não avançou para um valor que seja mais atrativo? A discussão do salário no Brasil, ela precisa ser feita a partir de uma lógica do filme, né? Olhar para um período mais longo para a gente entender que ainda que existam desafios importantes, sobretudo quando a gente se compara com outros países, o filme brasileiro ele tem notícias boas, né? Se a gente olha para a década de 90, a gente tinha uma média salarial absolutamente incompatível com qualquer noção de dignidade do ponto de vista de qualquer profissional, né? Isso se deu fortemente devido a uma expansão necessária, né? Que foi acelerada ali na década de 80, década de 90, para a gente conseguir universalizar o acesso à escola. Então, na década de 60 e 70, a história, né? A escola era boa, mas no fundo era uma escola para poucos, né? Para o ouvinte que não acompanha de perto a educação, na década de 70, a gente tinha mais da metade dos brasileiros de 4 a 17 anos fora da escola, 52% para ser exato. Na medida em que se avança para conseguir vencer o desafio da universalização, isso acontece na década de 80 e 90, é preciso avançar fortemente para aumentar, num ritmo bastante acelerado, o número de professores nas escolas, né, para dar conta desse aumento do número de vagas. E ali você tem uma queda expressiva no que diz respeito as médias salariais, né? Na medida em que a gente avança nos anos 2000, surge uma medida importante, que é a lei do piso nacional docente, né? Em 2008 ela foi avançada e ela veio num momento importante para conseguir elevar esse patamar mínimo, né, de investimento em todo o país. Há pesquisas que mostram que o piso teve efeitos importantes, sim, Júlia, na elevação dos salários, é claro. A depender da região, você percebe já indícios de aumento de atratividade a partir da instituição do piso. Mas o fato é que a gente tem hoje no Brasil ainda um salário nacional desafiador, mas o desafio ele é, sobretudo, um desafio regional, quando a discussão ela envolve salário no Brasil. Você tem regiões que estão pagando vencimentos iniciais acima de R$10 mil, né? Em alguns casos até mais do que isso, e outras localidades ainda próximo ao piso ou em alguns casos inclusive abaixo do piso, né? É interessante, e imagino também que outras discussões para além do salário devem variar, como você bem colocava, de região para região, outras demandas, melhor falando. E aí eu quero entrar nisso, dá para dizer no geral, Olavo, o que incomoda os professores, além da questão salarial? Eles falam da falta de estrutura, por exemplo, das condições de trabalho, más condições de trabalho. O que isso significa? Acho que houve, de novo, um aumento expressivo no investimento em educação ao longo das últimas décadas, sobretudo pós-Constituição Federal de 88, e fez com que várias localidades conseguissem melhorar as condições de infraestrutura, por exemplo, que acho que é uma dimensão das condições de trabalho. Mas condição de trabalho docente vai além disso, né? Tem a ver, por exemplo, com o número de escolas em que um professor leciona. Para os ouvintes, de novo, que não são tão letrados nesse dia a dia da educação brasileira,
O último dado que a gente tem mostra que aproximadamente 40% dos professores brasileiros dão aula em mais de uma escola, né? Isso tem a ver com condições de trabalho, pois isso significa que um professor precisa dar aula em uma escola e correr para dar aula na outra escola, muitas vezes no mesmo dia. Então, isso dificulta a criação de vínculos com os estudantes, a criação de vínculo com os próprios colegas, criar ali um espírito de equipe. E tem uma frase que é comumente utilizada para o professor que dá aula em mais de uma escola, que no fundo ele é um dador de aulas, e não um professor, um docente, um educador que de fato exerce a sua profissão para além do ofício de dar a aula, né? E que envolve muitas outras questões, né? Olha, uma pesquisa do Instituto ligado ao Ministério da Educação mostra que mais da metade dos professores já passou por algum tipo de violência enquanto desempenhava sua atividade como professor. Uma pesquisa recente revelou que 8 em cada 10 professores já pensaram em desistir da carreira. Estão entre os principais desafios para os professores que participaram da pesquisa a falta de valorização e plano de carreira, seguido pela falta de disciplina e interesse dos alunos. A maior parte dos professores, algo em torno de 80 e poucos por cento dos professores brasileiros, dão aula em redes públicas, né? Muitas delas são redes de médio porte, grande porte, a maior parte dos professores estão nessas localidades. E o que a gente ouve em muitas dessas pesquisas são os professores dizendo que, olha, uma das principais coisas que eu gostaria que mudasse na lógica e no dia a dia da minha profissão é a forma como a secretaria enxerga a escola, a forma como a secretaria lança mão de novos programas e novas políticas, a forma como a secretaria se comunica com o professor. Muitos deles dizem, inclusive, assim, eu gostaria de ser muito mais escutado, muito mais ouvido pelos formuladores de política, porque no fim do dia as redes de ensino, elas exigem política pública para que tenha um bom funcionamento, né? Então, muitas vezes essas decisões são tomadas em âmbitos, órgãos centrais, muito distantes das escolas. E muitos professores dizendo que o que impacta o dia a dia do seu trabalho, muitas vezes, é essa falta de escuta, né? E de interação entre quem está na escola e quem está formulando as políticas. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Olavo. E sobre o regime de contratações temporárias, Olavo, é também uma queixa muito recorrente. O que você pode falar sobre isso? Esse é um problema que se agravou bastante nos últimos anos, sobretudo na última década. Aqui no Brasil, 15 redes estaduais de educação têm mais professores temporários do que efetivos. Toda rede precisa ter de 20% a 30% de professores temporários para substituir os que estiverem doentes, em licença maternidade ou que tenham acabado de se aposentar. Só que em Minas Gerais, por exemplo, 80% são temporários. No Tocantins, 79%. E por que essas taxas são tão altas? Provavelmente uma questão financeira dos estados. Os professores temporários custam menos, eles não têm plano de carreira e continuam ganhando o mesmo salário até o fim do contrato, não importa o tempo de experiência deles. Ocorre que a contratação de temporários no Brasil, na maior parte dos casos, e eu sublinho isso, tá? Porque nem toda rede faz o que eu vou dizer agora, tá? Há exceções positivas que fazem a contratação de temporários, mas cuidam bem dessa contratação. Mas em muitas localidades, o que a gente observa, e há uma série de pesquisas que mostram isso, o próprio relato dos professores também reforça isso, são contratações muito precárias e que incidem na questão, inclusive, das condições de trabalho. Por exemplo, são contratações que são feitas todo ano e os professores são demitidos no fim do ano, ficam 2, 3 meses sem receber salário e são recontratados no começo do próximo ano. São professores que, por conta dessa contratação absolutamente instável, não têm... Não se fixam em uma escola ao longo de um certo período de tempo. De novo, é absolutamente crucial para estabelecer um espírito de equipe e um trabalho coletivo na escola de forma mais consistente. Então, você tem altíssima rotatividade quando você observa os professores temporários. E aí, claro, a questão da remuneração, né? Em muitas redes, a remuneração dos temporários ela é bastante desigual, na maior parte das vezes menor, do que os salários dos professores concursados, né? Pontos-chave aqui na discussão brasileira, Júlia, é que
A contratação de temporários em si, ela está prevista na legislação e, do ponto de vista da exceção, é importante você ter ali um conjunto de professores temporários à disposição para substituir eventuais licenças, por exemplo, licença maternidade ou licença saúde. Então, ter temporários não é necessariamente algo ruim. O problema no Brasil se dá na medida em que o que era para ser uma exceção tem se tornado em muitas redes a regra, né? E hoje a média nas redes estaduais públicas do país, Júlia, já passou de 50%, com alguns estados chegando a 80%, 85% dos professores em regime de contratação temporária. Então, tem que ter uma discussão muito séria aqui, inclusive porque o processo de seleção de professores temporários na maior parte das redes é um processo quase que inexistente, né? Você não faz um processo de fato de seleção de professores como um concurso bem estruturado consegue fazer. O caminho é a gente caminhar para 100% de concurso? Acho que não é essa a discussão, mas fato é que a gente tem um percentual altíssimo hoje de professores temporários. De novo, acho que o principal ponto é o que era para ser uma exceção tem se tornado uma regra no Brasil. Eu quero abordar com você, inclusive, as medidas anunciadas pelo governo federal, mas antes disso, em razão de todo esse contexto que você nos explica, há um risco de apagão de professores no Brasil, especialmente em algumas áreas e disciplinas? Dá para falar isso? Acho que sim, acho que a discussão de apagão ela tem que ser bem qualificada para não parecer que a gente tem um cenário generalizado de provável falta de professores na sala de aula do Brasil ao longo dos próximos anos. Acho que não é esse o cenário. Acho que o que a gente tem, no fundo, acho que são 3 dimensões dessa questão do apagão, entre aspas, tá? A primeira, e essa ela é bastante focalizada em regiões mais remotas, principalmente áreas rurais, que é aí sim a falta de professor. Você não tem professores naquela localidade em quantidade suficiente nas múltiplas disciplinas. E aí o que muitas regiões que enfrentam essa questão têm tentado fazer é lançar mão de soluções tecnológicas, né? A chamada mediação tecnológica, onde você cria uma cidade polo, cria um centro onde professores gravam suas aulas ou transmitem as aulas ao vivo, e aí essas localidades mais remotas têm ali um mediador que não é um professor, mas que tenta atenuar o desafio de não ter um professor fisicamente naquela região. O Centro de Mídias de Educação do Amazonas, localizado em Manaus, tem a missão de oferecer aulas da educação básica com o chamado ensino mediado. Só que para que essas aulas cheguem até os estudantes, os professores se reúnem em estúdios como este, do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, onde o ensino é distribuído para todo o estado. A mesma coisa praticamente, né? Apesar de que às vezes a gente tinha professores que tinham um nível maior do que a gente tinha disponível lá na cidade. Há uma segunda dimensão, Júlia, que é a chamada dimensão da formação inadequada. O que significa isso? Esse é o termo mais técnico utilizado na educação. Mas esses são os professores que estão em sala de aula, ou seja, eles existem, estão lá, só que eles não foram formados na disciplina em que eles estão lecionando. Então, por exemplo, isso é um professor que fez a licenciatura em geografia, né, mas que está dando aula de matemática, porque naquela localidade não tem um professor de matemática, naquela escola não tem um professor de matemática. Esse é uma questão e que está endereçada no novo programa que foi lançado hoje, que não é tão pontual assim. O próprio ministro Camilo hoje divulgou alguns dados que mostram bem isso. No Brasil, a gente tem aproximadamente 1/3, tá, das salas de aula, né, na rede pública, principalmente, com um professor nessa condição. Foi formado numa disciplina diferente daquele ali está alocado. E aí essa questão se agrava, Júlia, sobre duas vertentes específicas. A primeira é a questão regional, tá? Esse fenômeno ele aparece com muito mais força em nas regiões norte e nas regiões nordeste do país, com alguma participação também ali do centro-oeste, tá? E quando a gente olha para a questão das disciplinas, e essa é a segunda agravante, tá? Isso se torna ainda mais grave, né? Quando você vai para, por exemplo, matemática, quase 60% das salas de aula
de matemática, tem um professor que não teve formação em matemática. Quando você vai para ciências e biologia, esse número vai para quase 70%. Então, essa segunda dimensão, que é a dimensão da formação inadequada, é também um elemento importante do apagão. E o terceiro, por fim, aqui é o apagão, entre aspas, aqui, no que diz respeito à atratividade da carreira docente para estudantes com alto desempenho no ensino médio, né? Historicamente, e quando você olha os dados mais recentes, o Brasil tem tido muita dificuldade em atrair os jovens com bom desempenho acima da média no ensino médio para a carreira docente. Um dado de 2015, ele não é tão fresco, mas ele não mudou tanto ao longo dos últimos anos. Quando a gente olha para a pedagogia, ou seja, pedagogia são professores formados para a educação infantil e para os anos iniciais do fundamental, primeiro ao quinto ano, a gente tinha 70% dos formados em 2015, né, que ingressaram na pedagogia abaixo da média no Enem, né? Então, esse é um desafio importante também quando a gente olha para os países com sistema de educação de alto desempenho. Eles têm muitas coisas que são específicas de cada um dos países, mas tem algumas coisas em comum nesses países que têm educação de altíssima qualidade, e uma dessas coisas é exatamente essa de conseguir atrair estudantes com alto desempenho no ensino médio para a carreira docente. Primeiro, a taxa de inscrição no vestibular, que vem caindo entre os cursos de licenciatura. Nos últimos 4 anos, os números foram os mais baixos da série histórica. Depois vem a taxa de evasão. Considerando todos os cursos, menos os de formação de professores, a taxa de conclusão acumulada foi de 68%. E a desistência ficou em 31%. Já se a gente considerar apenas os cursos de formação de professores, excluindo todos os outros, a taxa de conclusão acumulada foi de 46% e a desistência ficou em 54%. E aí a gente chega nas medidas que foram anunciadas pelo Ministério da Educação, você se referiu a algumas. Qual a sua avaliação sobre essas medidas? Acho que, no geral, há 2 elementos que acho que merecem atenção, né? Primeiro, o fato de ser um programa, uma política que está sendo lançada com um olhar sistêmico para o desafio, tá? Então, o que significa isso? É olhar de novo a complexidade do desafio de valorizar e fortalecer a carreira docente no país, entendendo que não tem solução mágica, não tem uma outra coisa apenas que resolve, mas que você precisa olhar para um conjunto, de novo, de desafios e, ao identificar esse conjunto de desafios, lançar a mão de diferentes medidas para esses desafios. Então, de novo, passa pela questão da atratividade docente, passa pela formação inicial de professores, passa pelo ingresso nas carreiras, passa pelo desenho das carreiras, passa pelas condições de trabalho, passa pela questão salarial. Valorizar os professores significa melhorar e reconhecer as condições de trabalho e remuneração, mas também reconhecer a sua importância e valor social. Nós precisamos criar uma cultura no Brasil que a sociedade brasileira reconheça o papel importante dos nossos professores e professoras para a vida dos brasileiros. E a segunda é o fato de o Ministério da Educação retomar com bastante grau de prioridade e com bastante centralidade a agenda docente como uma das prioridades do Ministério da Educação. Isso não é algo observado, sobretudo se você olhar na última década, a agenda docente, a agenda de fortalecimento da profissão por parte do Ministério da Educação, de diferentes governos, tá? Diferentes partidos, ela não teve tamanha centralidade. Haverá a Bolsa Mais Professores, que vai dar um apoio financeiro para incentivar o ingresso de docentes em lugares com carência de profissionais de determinadas áreas. O participante vai receber uma bolsa mensal de R$ 2.100, além do salário pago pela rede de ensino a que está vinculado, e ainda vai poder cursar um curso de pós-graduação lato sensu à distância. O programa está dividido em 5 grandes eixos. Há um primeiro eixo que foca na discussão sobre seleção de professores, um segundo eixo que diz respeito a tentar atrair estudantes com alto desempenho no ensino médio para os cursos de pedagogia e licenciatura. Tem um terceiro elemento que diz respeito ao problema da formação inadequada, alocação de professores, ou seja, aquilo que a gente mencionou ali no diagnóstico de apagão, né, de professores. Tem um quarto que
tem a ver com reunir numa plataforma única do governo as diferentes iniciativas de formação de professores que o governo federal lança a mão. E tem um quinto elemento que está sendo chamado de valorização docente, que são uma série de iniciativas para tentar garantir benefícios, uma série de serviços, né? Desde crédito até diárias em hotel, até acesso a computadores, que foi anunciado também como um quinto eixo. Pincelando aqui as 3 iniciativas que acho que merecem bom destaque. A primeira delas, apelidada de Prova Nacional Docente, seria uma espécie de Enem dos professores. A ideia aqui, diferentemente do que foi anunciado há alguns meses, o Ministério até acho que se atrapalhou um pouco na comunicação, anunciou que seria um concurso unificado de professores, não é disso que se trata. Se trata de lançar mão de um instrumento federal, né, para apoiar a realização de processos de seleção de professores nas redes estaduais e municipais, redes públicas. Então a ideia é que você tenha, e aí a lógica do Enem de professores funciona bem aqui, um instrumento único, e aí sim um instrumento unificado, uma prova escrita única, em que as redes de ensino, né, os estados e municípios, teriam que aderir a esse instrumento e dizer, olha, o meu concurso vai contemplar a pontuação nesta prova nacional, logo a etapa do meu concurso que diz respeito à prova escrita, ela será essa nacional. Não vou fazer uma prova específica aqui no meu município, no meu estado, para essa etapa específica. Esse acho que uma medida importante, Júlia, na medida em que ela enfrenta o desafio da explosão da contratação de professores temporários, considerando que uma das razões para essa explosão de professores temporários é a dificuldade técnica de muitas redes de ensino de fazer concurso, por vezes, inclusive, dificuldade financeira de fazer um concurso. Portanto, você ter essa prova nacional pode incentivar várias redes a aumentarem a frequência, né, e o número de concursos, e ao mesmo tempo para as redes que já fazem seus concursos ou fazem as suas seleções de professores temporários, por exemplo, terem acesso a um instrumento de muito maior qualidade. A segunda medida que vale destaque é o que o governo chamou de pé de meia licenciaturas, que é um programa de incentivo financeiro que pagará R$ 1.050 mensais para os estudantes que tiraram mais de 650 pontos no Enem e optaram por seguir na pedagogia ou na licenciatura. Esses R$ 1.050, R$ 700 podem ser sacados todo mês e R$ 350 eles vão para uma poupança que só é sacada no final, quando o estudante, de fato, concluir a sua formação. E aí tem também uma prerrogativa dele ingressar em uma rede pública para poder sacar essa poupança. Essa é uma medida, Júlia, que toca exatamente no diagnóstico, de novo, de dificuldade do país em conseguir atrair alunos com alto desempenho no ensino médio para a carreira docente. Por si só resolve? Não, porque essa não é a única dimensão da atratividade, né? Tem a carreira lá na frente, o salário lá na frente, as condições de trabalho. Mas é uma medida que é observada em vários países e que, com algum sucesso, né, conseguiram avançar. Um estudo feito pelo CDE comprova a desvalorização da carreira de professor no Brasil. O salário médio de um professor de ensino fundamental é praticamente a metade em comparação a outros países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A pesquisa revelou que um professor de ensino fundamental ganha, em média, R$ 130 mil por ano no Brasil, um pouco menos da metade dos países da OCDE, onde o salário médio é equivalente a R$ 243 mil. Na comparação com outros países, o Brasil fica abaixo do Chile, México, Estados Unidos e Alemanha. Além da remuneração mais baixa, o professor brasileiro ainda tem carga horária maior, de 800 horas por ano, comparadas com as 706, em média, da OCDE. E, por fim, para fechar, a terceira medida que vale a pena, acho que, entrar um pouco mais, um programa específico para tentar levar professores com a formação correta para a disciplina em que se precisa, né? E aí o paralelo que foi feito pelo ministro é o do Mais Médicos, né? Tanto que estão chamando essa dimensão
de mais professores. A ideia é uma bolsa de R$ 2.100 mensais durante 2 anos. Não está claro ainda como é que o governo pensou pós 2 anos, mas fato é que avançaram essa tentativa de incentivar financeiramente professores a irem a localidades onde há um maior desafio do ponto de vista de professores com formação adequada à disciplina para irem a esses locais. Então, essa é a terceira medida que acho que vale destacar, né, nesse conjunto de soluções que foram apresentadas hoje. Olavo, perfeito. Agradeço demais todo o seu diagnóstico, sua conversa aqui com a gente no assunto e até a próxima. Obrigado, Júlia. À disposição. Obrigado pelo convite. Para você que ouviu o episódio até aqui, vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi O Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.